Você já parou para pensar qual é o impacto real de um evento em questão de meio ambiente? Quantos deslocamento, energia, resíduos, né? Tudo isso acaba gerando emissão de gás carbono. E isso acaba passando, às vezes, despercebido. Mas essa não é a história do Field Summit quarta edição, porque o Field Summit é um evento carbono zero certificado pela Gaia, certificadora ambiental. E hoje eu estou aqui com o Diego e com o Lucas da Gaia, que vão contar pra gente um pouquinho como isso funciona na prática e como que você pode tornar uma empresa ou um evento carbono zero. Primeiramente, muito obrigada, meninos, por toparem participar dessa edição especial do Field Summit, né? É um podcast que a gente já tem aí na Field e resolvemos fazer essa edição especial porque a gente acha que o tema ESG e sustentabilidade, ele é muito importante e ele pode ser replicado em qualquer empresa, independente do segmento. Então, quando a gente trouxe essa ideia de fazer um evento carbono zero, foi algo totalmente inovador, a gente não teve isso em outras edições. E eu gostaria que vocês se apresentassem e me explicassem já, quando a gente fala que o Field Summit é um evento carbono zero, o que isso significa e como que é feito, né, esse cálculo para que a gente consiga tornar o evento carbono zero ou até mesmo uma empresa, né, em carbono zero. Perfeito. Obrigado pelo convite, estamos muito animados de estar aqui. Eu sou o Lucas Zavagli, um dos fundadores da Gaia. Eu venho de um background de criação e comunicação. Então, cada vez mais eu vi esse movimento de uma estratégia de brand para a sustentabilidade, para o ESG. Então, foi aí que a gente foi convergindo ali as nossas ideias para criar a Gaia. E estou muito feliz de estar aqui. Ai, que bom. Bom, primeiramente quero agradecer também, né, por essa parceria, por essa oportunidade. Eu me chamo Diego, também sou um dos fundadores da Gaia Certificadora Ambiental. E eu já trabalho com a questão ambiental há muitos anos. Então, acho que a maior paixão que me fez despertar a criar a empresa, a fundar a empresa, é promover a educação ambiental, que de fato faz total diferença e move o planeta, né? E trazendo gancho para a questão da sustentabilidade na questão carbono neutro do evento, hoje nós temos uma calculadora, essa calculadora tem uma metodologia validada pela BNT, e esses coeficientes são os mesmos do GHG Protocol, que é uma plataforma global, porém aqui no Brasil com os fatores nacionais. E aí a gente fez o quê? Através do número de pessoas que o evento ia comportar, o horário que ia começar, o horário que ia finalizar, e também um raio de 10 km, né, do deslocamento das pessoas, a gente conseguiu ter essa estimativa de gás de efeito estufa que o evento proporcionou. E o que a gente fez com isso? A gente fez a aquisição de créditos de carbono homologados, que nada mais é de projetos existentes de uma determinada empresa ou instituição, que promove a não emissão de CO2 na atmosfera. Então, pode ser, por exemplo, uma usina fotovoltaica, uma área verde ou até mesmo um reflorestamento, e aquilo ali ele ajuda a sequestrar o carbono proveniente na atmosfera. E com isso a gente ajuda a promover a economia circular e a engajar essas empresas a continuarem a fazer esses projetos bonitos que vão, né, de conta com a sustentabilidade. E aqui no evento teve essa estimativa de 2 toneladas de carbono que a gente conseguiu neutralizar, e equivale mais ou menos aí um montante de 14 árvores que ao longo de 20 anos ela levaria para neutralizar suas emissões de gás de efeito estufa. Isso a gente está falando de um evento que não é um evento médio, né? Exato. Nós temos aqui 200 inscritos, né? Não é uma quantidade tão grande, Sim. Até porque não é a proposta do evento. Mas vocês trabalham com eventos assim que são grandiosos. A gente tem alguns eventos aqui em São Paulo que tem assim um público de, sei lá, 10 mil, 15 mil. Que duram vários dias. Expo Center Norte. Sim. Vocês também já trabalharam com um evento assim de grande porte que vocês podem trazer pra gente ter uma noção assim de diferenciar mesmo, né? Foram 2 toneladas. 2 toneladas, né? Então 2 toneladas, dependendo do nosso olhar, se assim, 2 toneladas é muito, né? Um evento de meio-dia, na verdade. Um evento de meio-dia, também tem essa questão, né? Que a gente calcula o horário, né? Porque tem a quantidade de pessoas. Vocês já trabalharam com algum evento muito grande? Assim? Já trabalhamos com eventos grandes, sim. Tem o AgriShow, né, que foi bem grande. AgriShow. AgriShow. É AgriShow é famoso. É o evento. E aí são uma semana de evento, né? Caramba. Então a gente leva em consideração quantos estandes expositores estão presentes,
uma estimativa de anos anteriores de qual é a capacidade que o evento ele vai comportar, até mesmo pela inscrição, né? E ali a gente consegue entender qual foi a estimativa pegada de carbono. E também a gente teve um pezinho dentro na Festa do Peão, né, em Barretos, que a gente neutralizou também um stand gigante lá de um dos patrocinadores, que também teve tudo a ver com essa questão de entender esse volume, né, para trazer a sustentabilidade de uma forma mais eficaz. Você lembra quantas toneladas deu esses eventos? Quase 1.000 toneladas. Né? Caramba! E da AgriShow vocês fizeram do evento todo ou foi de algum stand isolado? Da AgriShow, como eles têm uma parceria já, porque já falam, né, é uma empresa, eu acho que é internacional. Sim. A gente fez a parceria com stands, então a gente teve alguns stands presentes na AgriShow e a gente conseguiu pela metragem de quantas pessoas estavam participando, do material que foi utilizado e quantos dias durou o evento. Então, a gente fez toda essa gestão para chegar na estimativa de carbono. Que legal, que bacana. E quando você fala, né, que vocês têm algumas instituições, né, para vocês fazerem a troca dos créditos, são essas instituições, esses projetos, eles são projetos fixos ou vocês recebem sempre novos projetos? Como que vocês conseguem ter acesso, assim, não como vocês conseguem, mas como que é o acesso a esses projetos? E se são projetos abertos também para o público ter acesso no site, ou poder participar como voluntário? Existe meio que um mercado que toda hora estão surgindo novos projetos. Esse que a gente faz aquisição, eles são projetos internacionais e nacionais também, né? Mas eles estão sempre mudando e o interessante é que a nossa certificação vai com uma outra certificação internacional que rastreia os créditos. Então a gente fala que é dar baixa em crédito, para ele não poder ser revendido ou reutilizado de alguma forma. Sim. E a gente não só auxilia na aquisição dos créditos para fazer com que a empresa ela neutralize, como também se o propósito dela for fazer um reflorestamento. A gente faz a preparação da área, a gente leva as mudas nativas do bioma local, faz uma palestra de educação ambiental. Qual que é o propósito daquele projeto? Quantas toneladas está tirando da atmosfera? E qual que é o impacto social que está sendo ali naquela região, naquele local? E também auxiliamos empresas que queiram fazer créditos de carbono para ter um ativo a mais na sua bolsa, para poder gerar uma questão financeira a mais, digamos assim. Então a gente tem todo esse suporte. Legal, e a gente acaba não se limitando só a eventos, né? A gente pode ter uma empresa que é carbono zero. A Gaia tem um formulário, né, que as empresas conseguem entender qual que é o nível de sustentabilidade, né, que a empresa tem. É isso, mais ou menos, como que funciona esse formulário e como que as empresas, qual que é o impacto disso para a empresa? Primeiro, esse formulário do carbono que serve para a instituição também, tornando a empresa carbono neutro, a gente entende os 3 escopos exigidos pelo GHG Protocolo. O primeiro é a queima de combustível fóssil proveniente da frota de veículos que a empresa tem. O segundo, a gente vai entender o consumo de energia elétrica proveniente da concessionária local. E, por fim, o escopo 3, que a gente fala que é algo que a empresa não controla, que é trabalho home office, a questão do deslocamento de funcionários, né, com transporte público, até mesmo viagem da diretoria. Então, assim, a gente consegue pegar todas essas informações, fazer um cálculo que é mais preciso, fazer um inventário de gases de efeito estufa e convidar a empresa a fazer um diagnóstico para diminuir as suas emissões e neutralizar com créditos ou até mesmo com combustível. Essa medição é anual de carbono, né? Aí, em paralelo, a gente tem a certificação Empresa Consciente ESG, que tem esse questionário. É um outro certificado. É um outro certificado, né? Tá, é o ESG. É o ESG. ESG. Esse questionário, na verdade, a gente chama de tecnologia, porque ela é inovadora no aspecto de metrificar a performance de uma empresa em cada pilar do ESG. Então, muitas empresas chegam procurando a gente, não sabem por onde começar, ou até algumas já sabem, mas elas se perdem ali para onde ir, por não ter dados. E esse formulário ele vai dar métricas, pontuando de 0 a 100 cada pilar. Então, a gente consegue os pontos fortes e os pontos a melhorar e traçar ali uma estratégia de ação. Vamos ressaltar isso, vamos melhorar aqui, e aí vai orientando para a gente conseguir ver a longo prazo para onde a empresa está indo, para onde ela precisa ir. Legal, e a questão de sustentabilidade é algo que todo mundo tem consciência que isso é importante, que toda empresa precisa parar e olhar para isso. Mas muitas vezes a gente não sabe como, né? Como começar. Porque por mais que a gente entenda muito do assunto,
mas como que a minha empresa pode começar, pode ser uma empresa mais sustentável, como que eu vou ajudar o meio ambiente? E eu acho que essa iniciativa de ter esse formulário, né, de vocês darem esse diagnóstico para a empresa, dá um norte para o empresário, porque ele consegue ver onde ele está, a gente consegue traçar onde ele vai chegar, e aí vocês seguem e acaba sendo bom para ambas as partes, para o ambiente e para a empresa também, né? Então, os benefícios que proporciona, né? Como, por exemplo, acesso a créditos com juros mais abaixo no mercado, como o parceiro de hoje é o Bradesco, né? A questão de ter acesso a novas tecnologias no mercado, tecnologias verdes, dentre outros fatores que vêm, né, principalmente com a isenção fiscal. Legal. E não sabe para onde ir, não sabe para onde começar. Além da certificação SG da Gaia, que dá assessoria, dá o diagnóstico, a gente diria para começar com um comitê de ESG. A gente chama de comitê de ESG, que é um comitê que reuniria diferentes colaboradores de diferentes áreas ali da empresa para compor uma equipe multidisciplinar, para trazer soluções para ações e projetos ESG. Então, esse comitê estaria ali pensando em ações e projetos para conscientizar colaboradores, o público-alvo, os investidores. Mas eu não tenho gente comprometida, não dá para reunir muitas pessoas. Às vezes, uma pessoa comprometida ali pela causa já começa a espalhar a palavra, outro funcionário já acha interessante, já quer ajudar de alguma forma e vai crescendo. E já dá aquele efeito patada, né? Um vai fazendo e segue adiante. Legal isso que você trouxe, porque às vezes tem uma certa resistência, né? Às vezes a gente não sabe como fazer, mas aí na hora que a gente recebe o diagnóstico, tá, mas eu não sei se eu tenho, né, braços para isso, eu não sei se eu tenho comprometimento desses colaboradores. Exato, né? eu já tenho muitas tarefas, vou dar mais uma demanda, né? Vocês já tiveram algum case de alguma empresa que estava bem resistente no começo, mas que tinha essa noção que precisava dar esse passo, e aí hoje eles têm, assim, um resultado excelente? Resistência nenhuma, porque geralmente as empresas buscam a gente para ter esse novo olhar clínico, digamos assim, né? Elas já chegam bem engajadas. Elas já chegam engajadas. E a gente tem uma empresa que tem todas as nossas certificações. Sério? Ela é do segmento da construção civil, se chama Cerâmica City, né? E a preocupação dela, na verdade, era trazer a sustentabilidade no produto dela em si. E o que ela fez? Na construção civil, para você construir algo, principalmente aqui em São Paulo, você tem que derrubar um empreendimento. Ele gera resíduo. Esse resíduo, muitas das vezes, é uma dor de cabeça, né? Então, é um gasto para mandar para um aterro, é um gasto para mandar para uma reciclagem. Eles pegam, por conta desse determinado material, usam como matéria-prima e fazem o tijolo ecológico, que é até mais resistente do que o convencional. Que legal! E é uma informação, né, que para mim o tijolo ecológico ser mais resistente do que o convencional. É 4 vezes mais resistente. Que bacana! É comprovado. Que legal! E eu lembrei de um case, Camila. Pode trazer. O que acontece é que a certificação SG acaba sendo porta de entrada, às vezes, para outras certificações, que são outras soluções que a gente tem. Então, o carbono neutro, por exemplo, a gente pode oferecer no começo, tem resistência. Mas quando a empresa se torna a primeira SG, ela começa a ver a importância de mitigar os gases, de neutralizar seus eventos, suas atividades, e aí ela vai adquirindo as outras soluções. Então tem isso de, às vezes, começar no SG e ir para o carbono neutro, para a energia limpa, para o resíduo. Legal. E assim, colocar na prática, né? Exato. Porque muito se fala sobre meio ambiente e pouco se faz quando o assunto é meio ambiente. Sim. Então não adianta a gente só falar ou ter noção que realmente é importante. A gente precisa ter esse conhecimento, precisa ter essa noção e colocar na prática, buscar empresas, né, que te ajudam, que te apoiam e que vão, né, podem ser aí parceiras de vida, né, vamos dizer assim. Sim. Construir uma rede verde. Exatamente, construir uma rede verde. Com a oportunidade da COP agora em novembro, aqui, que vai ser no Brasil, né, no Belém do Pará, que isso já seja algo para alavancar mais a cultura de ser sustentável, de promover ações sustentáveis e de trabalhar essa educação ambiental, que é o mais importante. Legal. Você trouxe que as empresas elas já chegam bem engajadas, né? O que você diria para uma empresa que de repente ainda não parou para olhar, né? Não parou para ter esse olhar para o meio ambiente, para a sustentabilidade? Uma dica para começar, ou para, tipo, o que você pode fazer na sua empresa hoje, parar, pensar e analisar, né, o quanto que você pode fazer para se tornar, né, a gente chama, aqui na Gaia a gente chama de Titã Verde. Titã Verde. Titã Verde, que volta aqui pelo meio ambiente. Tá. Nesse aspecto, eu acho que a empresa ela precisa ver o valor do SG, da sustentabilidade. E o que é ser sustentável? É criar uma cadeia que se autossustenta.
Então, você investindo nesse aspecto, você está investindo no seu negócio, em processos otimizados, rever a matriz de materialidade lá, onde você pode definir prioridades que vai produzir mais com menos, engajar mais colaboradores, conscientizar público-alvo, conscientizar investidores, que tem investidores que só investem em uma marca que tem certificação, muitas empresas procuram a gente nesse aspecto. Então, ver esse valor, acho que é realmente não ver como um investimento ali, esse aspecto do ESG, do meio ambiente, que a longo prazo tem resultado. Legal. Você trouxe que algumas empresas buscam vocês, então vocês conseguem fazer essa ponte, muitas vezes, entre empresas que querem... Sim, a gente consegue fazer, na verdade, porque o que acontece? Hoje a gente tem uma empresa que é da construção, né? Ela faz edifícios. E tem uma outra do segmento da construção que fornece produtos, que nem essa empresa que faz tijolos ecológicos. A gente pode linkar, gerar esse network e promover uma economia circular, que é o mais fundamental que a gente promove na Gaia. Que legal, a gente faz um grande ecossistema. Exatamente. Que é o objetivo do Field Summit, né? A gente tem ali o Happy Hour, que é para ter esse network, onde os gestores acabam trocando e conhecendo novas empresas e formando aí parcerias. E com certeza essa parceria com a Gaia é uma parceria de sucesso, é só a primeira de muitas. Com certeza. Né? O Field Summit se torna um evento carbono zero e que as próximas edições a gente também tem essa certificação. Gostaria mais uma vez de agradecer pela presença no evento, pela presença aqui no podcast e por compartilhar os conhecimentos de vocês com a gente. Você que está ouvindo o podcast, nós vamos deixar todas as informações da Gaia Certificadora na nossa descrição. Se você tem alguma dúvida, se você quer trocar uma ideia com eles, é só entrar em contato. E também lembrar que não existe gestão eficiente sem responsabilidade ambiental. Então vamos parar e olhar para o nosso meio ambiente, para o nosso mundo, que com certeza a gente precisa disso, né? Com certeza. Estamos aqui para ajudá-los. Que bom. Eu agradeço pela oportunidade e pode contar com a Gaia sempre. Muito obrigada, meninos. Obrigado. Esse foi o último episódio do nossa edição especial Plena Gestão, na quarta edição do Field Summit. Espero que vocês tenham gostado. Todos os nossos convidados vão estar na descrição com rede social, site, todos os contatos deles. E qualquer coisa é só chamar a gente. Muito obrigada. Até a próxima e até mais.